Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje vamos falar sobre navios de guerra americanos na costa da Venezuela, acusações de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro e, por trás disso, uma disputa que envolve China, BRICS e a influência dos Estados Unidos na América Latina. E para analisar esse cenário complexo, recebo hoje o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Obrigada, professor, pela presença. Não, eu que agradeço pela oportunidade, Isa. Professor, qual o real objetivo de Donald Trump ao enviar destroyers na costa da Venezuela? O que eu vejo nessa história toda é uma tentativa, talvez, de criar ali uma sensação que pudesse fazer com que grupos internos na Venezuela que se opõem ao regime Maduro se sentissem fortalecidos para uma atuação maior, justamente por saberem que estariam sendo apoiados pelos norte-americanos. Mas essa ação já foi revertida, ao que parece, e por um motivo só, não é, Isa, que nós precisamos levar em consideração. Quando você quebra uma ordem institucional, por pior que ela seja, você precisa imediatamente ter uma substituição e um mecanismo de substituição. E o que os Estados Unidos têm feito nos últimos anos é a quebra de ordem institucional em vários locais do mundo que gerou uma situação pior. Veja o que aconteceu no Afeganistão, com o retorno do Talibã, a situação caótica em que o Iraque até hoje se encontra, inclusive com a ascensão do Estado Islâmico no passado, a própria situação da Líbia. Então, você sabe que quando se quebra a ordem institucional, você precisa ter ali um mecanismo quase que imediato de substituição para que aquilo não se torne uma bagunça ou um fator de instabilidade regional. Então, mesmo com a ação dos Estados Unidos, ah, se os Estados Unidos vêm aí a criar um problema maior na Venezuela, com esta quebra institucional, nós não sabemos as consequências disso. Então é sempre o perigo do dia seguinte, saber o que acontece no dia seguinte. Então há aí esta ideia dos Estados Unidos poderem apoiar, mas eventualmente eu acho que a essa altura do campeonato a última coisa que Donald Trump quer é uma Venezuela instável. Mas o professor disse em relação a esse mecanismo, né, que deveria ter para ter uma transição, né, mais consistente, o que não aconteceu em outros países que os Estados Unidos interferiram. Porém, os Estados Unidos não reconhecem a eleição de Nicolás Maduro e sim de seu opositor. Nesse caso, não seria apenas uma troca ali de presidente? Não, né? Porque a mesma coisa aconteceu com o caso anterior que a gente viu, de que o mundo, muitos países não reconheciam a eleição do Maduro e queriam reconhecer o presidente da Câmara de Deputados, o que não aconteceu. Não é? O fato é de que enquanto na repartição pública você vê a foto do Maduro, significa que ele está no poder. Então é uma tentativa, não é, de você dizer que não apoia determinado governo, mas isso não significa que vai se alterar o quadro institucional existente. Agora, se o objetivo ali é criar algum temor por parte dos narcotraficantes com relação à atuação nos Estados Unidos, isso também é um tanto temerário, porque, de fato, os Estados Unidos sempre optam por essa política de combater o narcotráfico na base, quando o grande problema não é na base, né? Às vezes o grande problema se encontra dentro dos Estados Unidos na questão da distribuição da droga e o combate ao crime organizado nos Estados Unidos também. Você acredita que essa retórica ao combate ao narcotráfico funciona aí como essa justificativa para esse tipo de manobra? Há risco, concreto de uma intervenção militar? Olha, nós vimos que os Estados Unidos fizeram a opção ali de uma atuação mais presente na Colômbia. Você tem o narcotráfico no México, que controla muito do governo mexicano, e o resultado, né, não tem sido o tão esperado, porque novamente a gente está buscando combater o narcotráfico somente na base e onde ele é produzido, mas não se está combatendo também a rede de distribuição existente nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo histórico para você. O primeiro estado narcotraficante da história foi o Reino Unido, vendendo ópio para os chineses.
E aí o governo chinês entrou em duas guerras contra o Reino Unido, mas até hoje a China tem uma política de combate extremamente intenso no seu território contra as drogas. E isso é que tem funcionado efetivamente. Então não é somente você querer impedir a produção, você tem que criar um mecanismo interno para que para que isso não aconteça ou para que este tipo de situação não prospere. Agora, a Venezuela ali, né, muitas vezes ali é retratada, inclusive, como um país, um estado falido, né, em vários sentidos, principalmente ali em relação à defesa, tropas militares. Qual que é a real capacidade de defesa do país caso aconteça uma intervenção? Qual seria o possível cenário? É difícil de saber, né? Porque eu me relembro de que há pouco tempo os venezuelanos compraram uma quantidade grande de equipamentos militares soviéticos, não é? Então nós não sabemos efetivamente a capacidade armada do exército venezuelano. Mas também não podemos esquecer, Isa, na questão do narcotráfico, e quem vive no Brasil sabe disso, e quem vive na Colômbia também sabe disso, estas organizações têm também os seus próprios armamentos, muitas vezes muito mais sofisticado do que os exércitos locais. Então, você enfrenta na Venezuela, se tudo isso que se afirma é realidade, como a gente tem depurado que é, você tem um exército que tem aí uma capacidade de defesa em razão de haver comprado equipamentos em várias partes do mundo. Claro que sabendo que estariam sob sanção dos Estados Unidos, então fizeram aí outros tipos de acordo, e você tem também a questão do narcotráfico, que sabe se armar aí com uma amplitude ainda maior de acesso a equipamentos que necessariamente o governo venezuelano não tem. Então você gera aí um processo de instabilidade maior, porque se os Estados Unidos viessem a fazer uma intervenção, eles teriam de lutar aí contra o exército venezuelano e, além disso, a questão dessas milícias que apoiam o narcotráfico. Agora, o quanto da aproximação da Venezuela com a Rússia, China e Irã limita qualquer iniciativa militar americana? Eu acho que o que limita qualquer iniciativa norte-americana no Irã, no Irã, não, na Venezuela, é justamente o medo ah, desta situação institucional piorar. Porque, veja, se os Estados Unidos fazem uma intervenção atabalhoada ali na Venezuela, isso vai afetar o Brasil, vai afetar a Colômbia e, eventualmente, embora a Venezuela não esteja tão perto dos Estados Unidos, mas vai também ter uma pressão migratória nos Estados Unidos. A gente sabe que hoje em dia muitos venezuelanos fazem aquela trajetória por terra, chegam ao México e cruzam para entrar nos Estados Unidos. Então, isso gera uma pressão migratória, embora o Trump venha Maior do que já falando, está? isso pode aumentar, não é? Porque toda vez que você cria uma situação piorada, a tendência das pessoas, a não ser que você esteja em Gaza, onde você não tem opção para onde ir, você vai fugir para algum lugar. E necessariamente o pessoal não quer ficar no Brasil, né? Em razão da situação econômica, da situação política. Eventualmente, todo mundo quer migrar para os países mais ricos, o que é normal, em razão do fato de que você quer ter uma vida econômica melhor. E o Brasil, então, por ser vizinho, deve se preocupar ali, né, em relação a esses possíveis desdobramentos, mas, no caminhar, né, das acontecimentos em relação à visão do presidente Lula, como que você acredita que pode acontecer caso aconteça essa intervenção em relação ao Brasil? A política brasileira com relação à Venezuela, na minha opinião, tem sido equivocada desde o tempo do Fernando Henrique, não é? Ah, porque, e particularmente no primeiro mandato do Lula e também da presidente Dilma, o que nós notamos é que havia aquela sensação de que o Brasil teria uma grande parceria com a Venezuela e, de fato, o comércio bilateral cresceu. Mas não foi em razão da relação Brasil-Venezuela, mas sim da inimizade entre Venezuela e Colômbia. O presidente Chaves tinha um problema enorme com o presidente Álvaro Uribe e começou aí um processo de distanciamento das duas economias. Eu morei na Venezuela durante 2 anos e uma grande parte do que a gente comprava, dos produtos, vinham da Colômbia.
e só passaram a ser substituídos para o Brasil em razão desta inimizade. E aí se pregou que o Brasil ali faria negócios enormes com a Venezuela, o que não aconteceu por causa da situação econômica e da quebra do Estado venezuelano em razão das medidas que foram adotadas pelo Maduro para permanecer no poder. Então, o que a gente nota nessa história toda é que o Brasil tem sido um dos países culpados pela manutenção ou pela sobrevivência do regime Chaves Maduro nos últimos anos, como um grande apoiador. Isso reflete negativamente perante a opinião pública venezuelana quanto ao Brasil nessa situação toda. Agora, uma quebra institucional levaria aí a várias implicações que afetariam o Brasil na questão da imigração e também o fato de que o Brasil teria de agir muito mais intensamente e, historicamente, o Brasil não tem este tipo de conhecimento ou experiência. Até que ponto o fortalecimento do BRICS é visto como uma ameaça para os Estados Unidos? Veja, foi até antes do Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, ele já falava do BRICS, né? Porque o BRICS ele tem uma característica fundamental que é com a reconstrução da ordem internacional. Quando você olha o mapa do mundo, você vê que nós temos aí uma organização global que mais ou menos se institucionalizou depois de 1945, com a Segunda Guerra Mundial, e esta ordem internacional, obviamente, favorece os Estados Unidos. Não é? E é uma ordem internacional excludente. O G7 não se expande desde 1976. Começou com o Canadá não fazia parte, depois passou a fazer parte, e tem sido aquilo há décadas. E o BRICS faz com que você tenha uma perspectiva de uma necessidade de um multilateralismo. O BRICS é latino-americano, o BRICS é europeu, o BRICS é africano, o BRICS é porque a diversidade global tem que ser refletida na governança. Agora, não é uma instituição meramente política. O objetivo do BRICS é um objetivo claro de comércio, de relação multilateral e de incremento nas parcerias. Veja, por exemplo, o fato de que o Brasil parece vai aí começar a vender com mais intensidade carne brasileira para a Indonésia, um parceiro do BRICS. Então, eu acho que é uma oportunidade para os países expandirem e que o Sul global, né, este contexto de vários países que têm sido excluídos desta ordem internacional, participarem mais efetivamente. No Brasil, observo, viu, Isa, muita gente dizendo: o BRICS não serve para nada, o BRICS morreu. Eu falo: se não serve para nada, há uma lista de mais de 40 países que querem pertencer ao BRICS, o que evidencia para mim e deixa muito claro de que existe uma relevância, o mundo anseia por esse tipo de situação e o BRICS oferece aí essa capacidade de ter uma capilaridade global que as outras instituições não têm. Exatamente, porque tem a China, né? Assim como o G7 tem os Estados Unidos, né? Que é muito maior como economia do que os 6 outras economias que vêm a seguir. E quando você olha para o BRICS, você tem a Índia, que vem crescendo economicamente, o Brasil, que pode ter uma proeminência muito maior. O Brasil só precisa fazer a lição de casa e crescer economicamente. Porque se nós crescêssemos como deveríamos estar crescendo, se a gente tivesse no Brasil uma perspectiva de um crescimento, olha, vamos atingir uma renda per capita de 20, 25 mil dólares por cidadão, a uma renda per capita de 25 mil dólares daqui a 20 anos ou 10 anos, o Brasil é uma potência. Então, não é só a China. E existe uma viabilização que o Brasil precisa ter a partir de infraestrutura, de grandes projetos, que o país pode dar esse salto qualitativo e que às vezes nós, brasileiros, ficamos tão acostumados a ser negativos com relação ao futuro do Brasil, sem entender a sua potencialidade. Certo, estamos conversando com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, sobre os últimos desdobramentos da geopolítica. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com mais bate-papo com o professor aqui no BMC Visões. Não saia daí. Estamos de volta ao BMC Visões, hoje com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Estávamos falando sobre a ameaça ali do BRICS em relação aos Estados Unidos, né? Eles sentirem essa ameaça, principalmente
depois de tudo que a gente viu do tarifaço, justamente depois que o presidente Lula disse, de uma moeda alternativa e logo após então o Donald Trump aplicou ali o tarifaço contra o Brasil. Professor, eu queria entender, na sua visão, se o Brasil pode se beneficiar dessa, disputa de influência ou corre o risco de ser pressionado? Veja, eu nem chamo mais, e a gente chama de tarifaço, mas 50% não é tarifa. 50% é um embargo que o Brasil sofreu, não é? Como é que eu posso tornar, hoje em dia, em que as margens são reduzidas, como é que eu posso enfrentar uma tributação de 50%? Isso é um embargo, né, que o Brasil sofreu nessa situação toda, justamente pelo fato de que o presidente Trump, ao inserir o termo Bolsonaro também, eh, conta com a questão da polarização política existente no Brasil, e isso prejudica ainda mais esta situação. Porque eu sempre falo assim, Isa, quando você recebe um ataque assim, no geral a gente tem aquilo que os americanos chamam de race to the flag, ou seja, todo mundo vai apoiar a bandeira, mesmo no Irã, não é? Que tem todos aqueles problemas que todos nós observamos ao longo dos últimos anos. Quando houve o ataque norte-americano, a população voltou-se ao governo da ocasião justamente para apoiá-lo. E esta é uma situação que a gente enfrenta no Brasil. O Brasil está muito dividido com relação a esse problema. Isso gera uma série de problemas de resposta. Respostas que não são coerentes, ou ausência de respostas, ou o pior de tudo, na minha opinião, a ausência de estratégia. Quando a China e quando o presidente dos Estados Unidos anunciou aquela série de medidas contra a China, o presidente Xi Jinping fez as malas, foi visitar 3 países, justamente para fortalecer a relação comercial. Ah, não houve críticas diretamente do presidente Xi Jinping à figura do Donald Trump, Diferente aqui não no é? Brasil, né? Que nós erramos nisso. Então, eu acho que a gente erra nessas estratégias. Não é que o Lula errou, nós tivemos também o José Serra, na época, dizendo que apoiava a Hillary Clinton. A gente tem esses problemas de erros de estratégia nesse processo todo. Agora, ah, é um fator importante para o Brasil diversificar a sua perspectiva comercial, porque a gente gerou, ao longo dos anos, uma subserviência aos Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural e intelectual, que é preocupante. E o que a gente nota, e aqui é importante enfatizar aquela frase atribuída ao Henry Kissinger, que ele dizia que ser inimigo dos Estados Unidos é perigosíssimo, mas ser amigo pode ser fatal. E é só você observar a forma como o Donald Trump está tratando o parceiro histórico que é a União Europeia. Como os europeus vêm sendo tratados pelo governo Trump. Imagina, no Brasil a gente acha que vai ter um relacionamento melhor do que aquele que os europeus têm. Não podemos esquecer que o principal parceiro comercial dos Estados Unidos era a União Europeia. E olha como eles estão sendo tratados. Então, eu acho que o Brasil tem que aproveitar este momento em que a relação comercial nossa não chega a 2% do PIB brasileiro e diversificar. É como se nós estivéssemos incorrendo aí um cenário de pandemia, que fomos agredidos e que a gente tem que parar e pensar, opa, agora olha, é hora de encontrar alternativas. E o mundo está crescendo na Ásia, o mundo está crescendo em África, e parar de pensar que nós temos que ter esta relação de subserviência com os Estados Unidos. Agora olhando para frente, né, em relação a essa vontade dos Estados Unidos de interferir ou dar algum recado para a Venezuela. Você acredita que a gente pode esperar ali uma intensificação desse tipo de movimento dos Estados Unidos na região ou vai ficar ali numa coisa mais simbólica, né? Vendo que ele já anunciou ali milhões para quem conseguir saber do paradeiro de Maduro. Eu acho que isso é uma tentativa, não é, de querer prevalecer na região. Existe um ditado chinês que diz assim: você dá um tiro na galinha para assustar os macacos. Então, basicamente, o que a gente nota muitas vezes é o presidente Trump seguindo esta dinâmica. Eu vou dar um tiro aqui no Brasil para assustar o BRICS, né?
porque estão falando de uma possível desdolarização do mundo. Então, eu pego um target, um objetivo, dou um tiro nele e aí, achando que vai assustar, a mesma coisa acontece nessa situação da Venezuela. A grande alegação para uma ação é de que o narcotráfico não é um crime associado, é como se fosse um terrorismo. Essa é a dinâmica que o presidente Trump tem dado ao combate ao narcotráfico. Ele não está errado. O narcotráfico é péssimo e tem que ser combatido intensamente na forma mais intensa possível. Agora, se ele vai alterar a ordem institucional da Venezuela, se vai querer uma atuação, é preciso que o dia seguinte esteja muito bem planejado. E o grande equívoco que a gente observa sempre nas atuações, tanto dos Estados Unidos ou como dos europeus, é que o discurso político é uma coisa, a implementação daquilo, o dia seguinte, depois que aconteceu a situação, é que é muito complexa. Tem algum caso de sucesso que o professor lembra das últimas décadas em relação à intervenção? Eu não Seria o consigo modelo? pensar, eu não consigo pensar em nenhuma que tenha dado certo assim nas últimas décadas. Podemos pensar, talvez, que as políticas contra o apartheid na África do Sul fruíram algum tipo de resultado. Ali foi uma pressão internacional exercida e que depois levou ao fim do apartheid, mas afora isso eu não consigo pensar em atuações em que as sanções efetivamente funcionaram. E se há uma realidade, Isa, é que depois de Cuba, quando a gente vê que Cuba vive sob sanções há quase 7 décadas e não teve nenhum impacto, teve um impacto enorme, mas não alterou justamente o jogo político dentro de Cuba, a família Castro manteve o poder e até hoje o regime não mudou, a mesma coisa você pode falar com relação à Rússia. Achava-se que inúmeras sanções seriam criadas ali, foram criadas, e efetivamente a Rússia não deixou de crescer economicamente. E aí você vê até que é interessante, né? E agora veio o governo Trump falando de sanções secundárias, ou seja, se você comprar petróleo da Rússia, você vai ser afetado. Um dos países que mais compra petróleo da Rússia e revende para os europeus. E os europeus sabem que o petróleo vem da Rússia, porque a Índia não produz petróleo. Ah, é a Índia. E a Índia é um parceiro extremamente importante para os Estados Unidos no sentido de tentar contrabalancear o peso da China na Ásia. Então, será que os norte-americanos vão efetivamente aplicar sanções secundárias, subir a tributação contra a Índia por estar comercializando com a Rússia? A resposta provavelmente não. Então, este jogo geopolítico tem muita coisa de narrativa e realidade. Até porque a gente viu, né, nos últimos dias ali o encontro de Donald Trump com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, mostrando ali um possível acordo ali, e depois teve até a reunião com Zelensky, que foi até os Estados Unidos. Como é que você enxerga agora esse cenário geopolítico a partir deste encontro de Donald Trump meio que isolando ali a União Europeia? Os europeus têm uma agenda complexa, não é? Porque você tem, quando você olha para a Europa, uma Europa dividida também com relação à Rússia. Os países que viveram sob a influência da União Soviética, inclusive a Alemanha, têm ali um temor de que Putin venha querer expandir ali o seu domínio sobre a região. Mas, ao mesmo tempo que se fala isso, fala-se que a Rússia está quebrada economicamente e não tem capacidade de agir. Então, a mensagem é muito incongruente entre aquilo que se fala e a realidade dos fatos. Mas aquela reunião eu acho que serviu duas coisas. Em primeiro lugar, serviu para que Trump ouvisse diretamente de Putin as razões pelas quais ele agiu na Ucrânia. E Trump, que é, né, e que pretende aí ser o imperador nesse processo todo, né, o imperador entre aspas, ah, ele entende que se o México fizesse o mesmo tipo de provocação contra os Estados Unidos e o México viesse a fazer uma associação militar com China ou Rússia, os Estados Unidos jamais permitiriam que isso acontecesse. Então, o processo de expansão da OTAN
não faz nenhum sentido naquela região. E eu sempre comento com os meus alunos que existem duas coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe família e a gente não escolhe o vizinho. E se o seu vizinho é muito forte, às vezes você tem que, por uma questão de convivência, tem que se ajustar a isso. E é o problema da Ucrânia que vem nesta toada, não é, com Zelensky, querendo ali um tipo de benefício que não vai conseguir. Até porque os americanos não vão conceder à Ucrânia um status de proteção como se fosse um país membro da OTAN, porque aos russos não interessa isso. E o Putin deixou muito claro para Trump que se esta guerra continuar, os russos vão ganhar a guerra, porque eles já estão ganhando esta guerra. Inclusive, ele disse que se Trump fosse presidente na época que ele invadiu a Ucrânia, isso não teria acontecido, ele não teria invadido a Ucrânia. Até porque Trump teria adotado uma política não de confronto com a Rússia, mas de coexistência, porque diferentemente do Biden, e muitos dos do neocons americanos querem combater a Rússia, achando que a Rússia tem que ser fragmentada para que os Estados Unidos exerçam aí o seu poder unipolar. E não é isso que está acontecendo, porque isso faz efetivamente com que a Rússia se solidifique, embora seja um país pequeno, né, um país enorme, mas que tem uma população pequena, mas que entenda uma necessidade de assumir uma posição global mais relevante. Então, o Biden queria utilizar a Ucrânia como uma guerra de procuração e é isso que aconteceu. E por que os europeus foram excluídos desta situação? Porque Trump tem muito claro que a guerra da Ucrânia não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. E cabe aos dois ali decidir se é o momento de chegar a um tratado de paz ou não. O fato é de que cessar-fogo não interessa para a Rússia e o Trump compreendeu que não fazia nenhum sentido fazer um acordo um acordo de cessar-fogo neste momento, porque os russos têm ali uma vitória garantida, então não valeria a pena para eles pararem esse processo todo. E Trump compreendeu que nessa situação os Estados Unidos não têm mais interesse em levar esse conflito adiante. Você acredita que está próximo ali a um possível acordo de paz, uma possível paz na região? Ou depende do Zelensky ali ceder a Crimeia, ou não vai ter outro jeito, ele vai ter que ceder? Eu acho que o presidente Zelensky não tem opção, até porque ele já se tornou, e isso tem sido enfatizado, e o Trump mencionou antes, um presidente legítimo, né? Ele governa hoje por lei marcial. Trump fez até uma brincadeira, né? Que para ficar no governo bastava ter uma guerra. A gente fez isso na Casa Branca, mensagem muito subliminar com relação à legitimidade de Zelensky no poder. E também um fato importante, né, para a gente não deixar de destacar nesse processo todo, Isa, é que quando o Trump ganha e criou uma situação muito positiva para os Estados Unidos. Por quê? Ele conseguiu aumentar os gastos de defesa dos europeus para 5%, e esse gasto vai ser necessariamente comprando equipamentos dos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer com que os europeus passassem a comprar muito mais energia dos Estados Unidos do que da Rússia, e para ele, se os europeus quiserem continuar a guerra, ele pode falar, continuem a guerra, não é? E decidam esta guerra, e esta impressão que eu tenho, uma guerra que será vencida e decidida no campo de batalha. E se for no campo de batalha, a probabilidade da Ucrânia vir a perder ainda mais território é extremamente elevada. Professor, para finalizar, gostaria de uma visão, né, o programa BMC Visões, em algumas palavras, sua visão de Brasil. Eu acredito que o Brasil é um país que tem um potencial enorme, não se entende nesse processo todo. A gente vê, por exemplo, a aplicação de dessa questão da lei Magnitsky, o quanto falta o notório saber jurídico, até mesmo na nossa Suprema Corte, como elemento principal para ser juiz. Mas o Brasil é um país que tem aí uma potencialidade muito grande e que precisa entender isso. E se há uma coisa que eu aprendi aqui da China, é que a China tinha todas as razões para dar errado. 5.000 anos de história, um país pobre, com uma série de problemas. E em 2 gerações, o país se transformou completamente. Ou seja, para nós, talvez 1 ou 2 gerações, nós podemos ter um Brasil muito mais capaz e altivo internacionalmente.
Agora, é uma decisão que o país precisa tomar como um todo. Sua visão de mundo? Eu acredito que o mundo está melhor, né? Embora o mundo todo pense que nós estamos ali, existe aquela preocupação, estamos muito mais próximos de uma guerra nuclear. Quando eu volto meus olhos para um século atrás, o mundo há 100 anos atrás estava numa situação muito mais complexa e muito mais próxima de guerra. Havia muito mais guerras acontecendo do que aquela que nós temos atualmente. Então, eu acho que o mundo caminha aí numa transição. Toda transição é difícil, nós não gostamos de mudança, mas é uma transição que deverá aí ter esta característica fundamental, que é o multilateralismo, uma sociedade global um pouco mais, menos voltada a essa questão de guerra. É isso que a gente espera nessa ascensão de outros países dentro do cenário internacional. Muito obrigada, professor, pela presença mais uma vez aqui no BMC Visões. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê então no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!